Olá, mais um programa Olhar Municipal que começa hoje para apresentar um jovem que mexe exatamente com projetos culturais para os seus municípios. E quem vai apresentar mais detalhes sobre o Afonso Celso é Fábio Tágira. Olá, todos da TV União que acompanham o Olhar Municipal, sempre com bons debates voltados para o desenvolvimento das cidades, a partir das estratégias nas mais diversas áreas sociais: cultura, saúde, educação, geração de emprego e renda. E hoje nós estamos recebendo o produtor cultural Afonso Celso, que dentre as suas expertises trabalha com elaboração de projetos para arrecadação financeira para o desenvolvimento de projetos culturais nos municípios. Afonso, seja muito bem-vindo ao Olhar Municipal. Obrigado, é uma honra estar aqui e compartilhar com esse mundo o que é o terceiro setor, né? O terceiro setor é o setor que mais emprega no Brasil, mais que a indústria. Ele é o único setor que, a cada R$1 investido, retorna aos cofres do governo 50 centavos. Já o setor da indústria é um déficit de 25 centavos. Então, assim, é o único setor que retorna dinheiro para o governo. Infelizmente, o governo não investe, não dá um olhar especial para essa área. Hoje, nós temos o quê? O cenário, eu posso dizer, o cenário não só do Brasil, mas do Ceará. O Ceará, há vários anos, vem caindo no setor cultural. A produção cultural era, até uns 8 anos atrás, nós disputávamos quem era a melhor produção cultural entre Recife e Fortaleza. Tinha disputa externa mesmo. Quem produzia mais? Existia polo, intenção de polo cultural, centro cultural, existia vários projetos a nível de disputa mesmo. Hoje não. Hoje Fortaleza estagnou. Fortaleza estagnou mesmo assim, parou. Total, não existe cultura em Fortaleza. A galera diz, existe? Não existe. Porque acabou os pontos de cultura, acabaram com as pontos de cultura, acabaram o São João que era nos bairros. Fortaleza ou Estado, Célio? Não, eu estou mesmo Fortaleza. Imagine se na capital está assim, que dirá nos municípios. Mas espera aí, só um minutinho, o que me chamou a atenção quando o Afonso estava falando aí, ele falou que para cada R$1, ele volta 50 centavos, ou melhor, 50% volta para o governo. Através de impostos. Através de impostos. Esses impostos são gerados de que forma? Agora você me gerou uma pergunta curiosa. Esses impostos, porque... Ele emprega tanto diretamente, que é uma cadeia gigante, hoje para você produzir uma peça teatral, tem os atores, tem os holds, tem o diretor, tem o terceirizado, a iluminação, a sonorização. Então, toda uma cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva. Né? Porque assim, quem fornece a iluminação? A indústria. Então você tem uma cadeia produtiva muito grande por trás. E todo material que você utiliza precisa de manutenção. Então também tem a manutenção desse material. Como que esse projeto ele é feito? Como ele é feito esse projeto, para quem ele é feito e quem se beneficia diretamente dele. O ponto principal de partida. Até 8 anos atrás, se eu for dizer até 8 anos atrás, eu posso dizer, o intuito do governo estadual e municipal era a cadeia produtiva. Chegar na ponta, para os produtores. Mudou o modelo. O modelo agora veio para o governo gerenciar esse dinheiro. Hoje o governo do estado não existe dinheiro para a produção cultural, não existe. O que está vindo na verba federal, da Lei Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, para suprir o déficit do governo do estado. Que vários anos não se compromete com os editais. Você pode pegar os editais dos últimos anos. Não existe periodicidade. A produção, o setor que mais se prejudicou foi o setor cultural, porque foi o primeiro setor pela pandemia e até agora não se reergueu. Fortaleza, não existe edital. A questão das empresas, por exemplo, disponibilizarem do seu imposto de renda, estaria incluído nesse projeto também? O problema, hoje é o seguinte, hoje o problema é o seguinte, existem os caciques, infelizmente, aqui da produção cultural no estado de Ceará. E o governo é o maior arrecadador de imposto de renda.
Sei. para as ações, tanto dos equipamentos dele, que é tudo incentivado, como na prefeitura, que os custos também são incentivados. Então, assim, como é que eu, produtor independente, vou concorrer com o governo do Estado, com a prefeitura, nas empresas? Não existe. Ou seja, o governo do Estado é o que mais Arrecada valores para o desenvolvimento cultural e que tem a obrigação de para produzir... manter os próprios equipamentos, vale ressaltar. Para manter os próprios equipamentos. Ou que seja, era para ser de pra verba investir, própria, verba do tesouro. E não é para investir nas produções independentes. Não é para investir. Ó, você Mas tira... esse recurso, o que eu não estou conseguindo entender é esse recurso, ele é feito para as empresas individuais ou as empresas particulares, ou é específico para o governo, para as empresas do governo, tipo TVs e outros meios? Não, para espetáculos, para produção. Né? Outros meios, pois é. Qual pessoa física de fins com ou sem fins lucrativos, certo? E pessoas físicas são aptas a captar pela lei de incentivo, que é a Lei Rouanet. Certo. Hoje, o que é que o governo do Estado fez? Cada equipamento é um OCIP, a organização não governamental, que vai na Lei Rouanet, que tem todo o direito, que é o governo federal, e vai lá, lançou o projeto de 3, 4 milhões e arrecada. Aí como é que você, produtor independente, lá de Barbara, ou de Brejo Santo, ou do interior, vai captar numa grande empresa? Não tem condições de você negociar com o governo. Fortaleza existia, quantos anos? Eu fui um dos propulsores para a lei de incentivo de Fortaleza, que é através do ISS. Até hoje não foi, já foi publicada, mas até hoje não foi implantada. Assim, não, a cultura está... Quer dizer, existe a lei, mas não funciona. Não funciona porque para não o consumidor final. Não é um processo democrático. Não é um processo. processo... Não, o processo é democrático, a captação que não é. A captação que é monocrática. Monocrática, exatamente. A captação é monocrática. A gestão não é democrática, porque, veja, nós estamos falando aqui para os 184 municípios, que na sua grande maioria têm suas secretarias de cultura, que muitas vezes estão ali apenas, Maravilha, para assinar ofício para nada, ou seja, só para atender muitos acordos políticos locais. O que é interessante nessa entrevista com o Afonso? É preciso entender como as secretarias de culturas podem desenvolver programas, projetos que venham a primeiro identificar a identidade cultural do município, depois fazer uma promoção dos grupos que realmente trabalham com cultura e aí absorvê-los. Como é que funcionaria, Afonso, na tua visão como produtor cultural, o funcionamento coerente de uma secretaria de cultura? Há uns 12 anos atrás, existia a Secult itinerante, que era justamente para a gente disseminar a cultura no Estado. Né? Que cada município promovesse a cultura. Criamos a lei, cada município tem a lei de incentivo da cultura de cada município. Ele faz parte do Plano Municipal de Cultura, foi criado em 134 municípios. Né? Então, assim, não tem uma prerrogativa de dizer que não existe lei. A lei existe. Mas o problema é porque o prefeito não desmembra a secretaria. Geralmente, Educação, Cultura e Juventude. Não vai funcionar a cultura, nem a juventude. A verba vem pelo Fundeb para a educação. Só tem verba para a educação. Então, como é que eu vou fomentar a cultura no interior, onde não existe verba? Vem cá, mas quando essa verba vem para a educação, a assinatura é educação. Então, quando você desmembra, é isso que você está querendo dizer. Aí responde quando você desmembra, por exemplo, a educação, cultura e esporte, se ela não tiver assinatura direcionada para cultura e para o esporte, a educação não pode viabilizar. Não pode viabilizar. Então não adianta de nada você ter a Secretaria de Cultura e Educação. É exatamente isso. O grande erro dos gestores é exatamente isso. Você manter... É que nem Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Existem municípios que são essas duas situações que caminham. Exatamente. Eu tenho recursos federais que chegam para o meio ambiente, mas que não pode ser aplicado em agricultura. Do mesmo jeito, essa cadeia que não fica produtiva. O meu questionamento, e eu acredito que o questionamento de muitos dos gestores aí, é que
não há um entendimento correto da lei, porque quando se cria uma Secretaria de Cultura, você quebrou. Ela se torna independente da educação e vice-versa. Aí eu pergunto, o próprio Ministério da Educação, aí eu já não sei, porque se tem o Ministério da Educação e não tem o Ministério da Cultura e não tem o Ministério do Esporte, a coisa complica. As secretarias, elas devem caminhar independente. Por exemplo, recurso do Fundeb, que é um recurso específico para as escolas. Exatamente. Ensino fundamental. Ensino fundamental. Eles precisam ser a mesma coisa da merenda escolar. Existe a verba específica da merenda escolar. Sobre isso da hora de hoje. Que muitas prefeituras estão deixando de atender com esse recurso que existe. O que é importante, Afonso? Esse desmembramento é o primeiro passo para uma gestão otimizada de cultura. Porque até para você conseguir uma emenda parlamentar, a emenda vai direcionada para a cultura. Para a secretaria. Para a secretaria. E é para o CNPJ da secretaria. Mas vai para a cultura ou educação, que você diz? Para a cultura. Por isso que o CNPJ vai para o CNPJ. Se eu conseguir um emenda parlamentar, como é que eu vou jogar uma secretaria mista? Nem existe secretaria mista. A maioria das secretarias dos interiores são mistas. É o grande gargalo, Bada, viu? Esse é não é o que eu estou dizendo. Não existe secretaria mista. Não existe isso. Existe. Quando existe nos municípios. Mas não existe no Ministério que ele possa assinar por ela, porque aí a responsabilidade vai da cultura. Secretarias municipais. Da educação, As secretarias, geralmente nos municípios, é Secretaria de Cultura, Educação e Juventude. Isso. Tudo em uma e só. Turismo. E esporte. E turismo. Não, e tem esporte e turismo. Esporte e turismo. Umas são esporte e outras turismo. Isso. Então tá lá aquele conjunto de situações numa mesa só, num birô só. Isso. Então, o município perde recurso nesse sentido, porque, veja, existe um Ministério da Cultura hoje no governo federal, né? Foi uma das grandes pautas que eles reivindicaram com essa mudança de governo, foi a retomada de um Ministério da Cultura. Tudo bem, está lá. E tem orçamento. Agora, eu como município, só posso requerer algum projeto se eu tiver desmembrado. Ou o deputado mandar o deputado manda, mas precisa estar desmembrada. Precisa ter uma Secretaria de Cultura. Se tem um Ministério ou uma Coordenadoria de Juventude Federal, precisa estar desmembrada dessa estrutura de gestão, para poder receber o recurso específico. Ou melhor, existe e não existe, na realidade, o que é que eu estou vendo aí, que fica só no discurso e no blá blá blá, que não se chega a ponto nenhum, pelo que está sendo discutido aqui, que nós estamos tentando entender a sistemática, né? Você que é um dos propulsores de execução dos projetos, encontra esse gargalo. E aí, eu pergunto, como se resolver esse gargalo? Qual a dica e como se resolver esse gargalo? Essa é uma luta, quando passei 16 anos como Conselho Consultivo do Estado. Essa luta é constante. E é a mesma luta. E a mesma conversa, a mesma ladainha. Enquanto os prefeitos não verem que a cultura também é um vetor de educação, desenvolvimento, não tem interesse. Por quê? Como é que eu vou... Teve uma época que a FUNAST estava distribuindo violões para a Secretaria de Cultura do município. Violões e violinos. Violinos. Muitas secretarias não receberam porque não existia. Sabe nem conveniar. Então, assim, além da falta da secretaria, também tem a falta de capacitação dos gestores. O problema é esse, também é a capacitação. Você pega uma prestação de conta, 99% da prestação de conta volta. Esse município, por quê? Porque a prestação não vai bater, porque não tem quem prestar conta. E aí não tem o recurso por exemplo, às vezes fica só na primeira parcela, que às vezes são 2, 3, né? 2, 3, Da primeira prestação de conta. Estão reativando agora o Fundo Nacional de Cultura. O fundo, como é que eu pleiteio uma prefeitura do interior que tem 5 mil habitantes ou 7 mil, 10 mil habitantes, vai pleitear alguma verba se não tem nem secretaria? Esse fundo. Primeiro passo. Hoje, com o maior sacrifício, a gente conseguiu credenciar todos os municípios, mas nem todos os municípios vão receber a lei de Paulo Gustavo, porque não estão aptos a receber. A gente credenciou. Pela falta. Mas não estão aptos. E não tem projetos também para tal, não é isso? Só que essa discussão, vamos avançar no segundo bloco. O
Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Ceasa, em Maracanaú. De volta com o Olhar Municipal, hoje com esse bate-papo super interessante sobre produção cultural, sobre gestão de cultura e o que os municípios precisam desenvolver para exatamente pleitear projetos culturais. Afonso, então, assim, pelo que a gente entendeu no primeiro bloco, o momento requer uma discussão sobre esses desmembramentos de secretarias, não é isso? E também uma ação da Secretaria de Cultura do Estado. Porque hoje, por vários anos, o Mecenas, Mecenas, foi um grande propulsor da cultura do Estado, certo? Que é a criação de ICMS, via ICMS. Hoje, caiu tanto que, assim, está quase equilibrando com a Lei Rouanet de captação. Porque, qual é o meu projeto? Eu vou lá na empresa. Se a arrecadação está baixa, não gera ICMS. E não está apta a disponibilizar os projetos. Aí eu tenho um gargalo. Aí eu tenho a Secretaria de... a Cefaz diz que corta... foi aprovado, liberados 40 milhões pelo mecenato. Na verdade, ele no final do ano de captação só liberou 8 milhões. Porque o Estado não conseguiu arrecadar o previsto, aí corta logo o quê? Cultura. Cultura. Primeira lapada na cultura. Hoje você vê, o que eu acho errado, é você pegar o Porto Iracema ser patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal. Lei de Incentivo à Cultura? Federal. Federal. Lei Rouanet. E o que é que tem Porto a ver com cultura? O Porto Iracema e o Porto das Artes são equipamentos culturais do Estado. Deveria ser financiado pelo Estado. Pelo Estado, não pela Lei de Incentivo. Toda a formação, difusão, todinha é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura. Isso é errado. Como é que o produtor final, que lá vai captar com um grande captador que é o governo do Estado? Hoje, você, Crato, existe lá um elefante branco, que o governo do Estado construiu no hotel, fez um centro cultural. Para manter aquele centro cultural, MIS, maioria Teria que vir também do governo federal? É isso? Não, o MIS, a maioria dos projetos são pela via lei de incentivo. O que é Todos MIS? são assim. O que é MIS? Museu da Imagem e do Som. Da Imagem e do Som. Outra coisa errada, porque se são órgãos públicos, equipamentos públicos, tem que ser bancado pelo poder público. Pelo Tesouro do Estado. Se for... por exemplo, nós fizemos uma matéria para o programa da Hora sobre o museu, o primeiro museu de arte sacra do Ceará, o mais antigo do Ceará, que fica aqui no Aquiraz, que há 3 anos está fechado, abandonado. O primeiro museu de arte sacra, um equipamento por decreto é de responsabilidade do governo do Estado, que simplesmente fecha os olhos. Um equipamento como esse deve ser mantido, preservado, recuperado pelo governo do Estado, pelo orçamento público estadual, já que é de responsabilidade. Mas aí vem a questão, Fábio, você falou, aonde é o equipamento? Em Aquiraz. Então, esse entendimento teria que ser da prefeitura, junto com o governo do Estado. Né? Porque tombado. Existe um decreto que assegura que a gestão desse equipamento público é do Estado. É decreto, é lei. Sim, mas o prefeito poderia cobrar, porque é dentro do município dele. Aí cabe ao prefeito, ao poder legislativo. Aí ele não quer se indispor com o governo para não sofrer sanções, que é assim que funciona. É complicado você hoje ser um gestor no próprio estado do Ceará. Por quê? Porque até a verba maior que o município recebe, o governo federal cortou. E aí, como é que vai sobreviver um município com uma população de 25... municípios que perderam 25 mil pessoas, vamos botar 25, se botar menos que isso, aí já está morto mesmo. Aí você cai na outra questão. Audiovisual, TV. Nós tínhamos o maior programa de audiovisual do Brasil, o
Ceará era a capital, era Televisiva, hein? televisiva. Nós éramos referência. Eu, como conselheiro, posso dizer, nós éramos referência em todo o Brasil em audiovisual. Decaímos não, caímos ladeira abaixo. Hoje a nossa produção é baixíssima. Despencou, na realidade. Despencou. Por quê? Porque você tinha os principais festivais de cinema, certo? Aqui no estado do Ceará, que competiam de qual a qual os maiores festivais de cinema do Brasil. Nós vamos já dar continuidade a esse debate, porque agora é hora do Giro Municipal com Álvaro Lins, hein? Ih, rapaz, vamos lá. Olha Giro lá. municipal aí com o Álvaro Lins. Vai lá, Álvaro. Olá, você de casa! Agora é hora de darmos um giro nos municípios. E o giro nos municípios foi até a cidade de Porteiras, que comemorou a independência com um desfile cívico realizado na tarde do dia 7 de setembro, com 26 pelotões compostos por escolas públicas, policiais, funcionários públicos, desportistas, artistas locais, além de fanfarras de bandas de músicas. Vamos ver como foi esse desfile? Promovido pelo governo municipal de Porteiras, dos maiores do estado do Ceará. Polícia Militar, Batalhão Motorizado, Segurança Pública do estado do Ceará representada pela instituição policial. Atenciosamente, cumprimentos à polícia, observados por todo o público e as autoridades. Passagem, desfile motorizado Polícia Militar do Estado do Ceará, através de suas composições com BEP Divisas e o CP Raio. O caminho que vem sendo trilhado redesenha a educação pública municipal aos projetos, programas e ações que sinalizam inovação e fortalecem a qualidade dos processos educacionais. Seguindo a fanfarra, o desfile Comunidade Quilombola do Souza. Um grande abraço aos telespectadores de Porteiras e obrigado pela audiência. E na próxima semana temos mais um Giro nos Municípios. Deixa eu mandar um abraço aí para o pessoal de Porteiras. Álvaro Lins falou sobre esse município tão importante para o estado de Ceará. Afonso, dando continuidade à sua fala. Aí você tinha um polo, até então, já como conselheiro, como a gente está se tornando uma potência no audiovisual cearense, a gente está tentando construir um polo industrial de cinema aqui no Ceará. Já existia projetos, já existia contatos. Eu fui um dos que conseguiu trazer no Produção Digital, vem Mistério da Cultura para cá. Nós íamos conseguir o segundo para Maracanaú. Era o único do Brasil que conseguiu o segundo. Né? A gente era referência no Brasil sobre produção. As TVs tinham conteúdo. Hoje você não vê mais conteúdo nas TVs, porque a produção estava em larga escala, estava crescendo e se expandindo e simplesmente cortado. Hoje o que é que você vê? Mais produção independente, de baixa qualidade. Quer queira, quer não, o audiovisual mexe toda com a cadeia produtiva. Mexe com o teatro, que precisa de atores, mexe com a música, que precisa da trilha sonora. Se for um filme, como é que eu posso dizer, com dança, que é aqueles filmes da década de 30, aqueles filmes festivais, que tinha muita dança, tinha muita música. Coreografias, então, assim, né? Coreografia. Precisa ser cenotécnico.
é uma cadeia que mexe com uma gama de trabalhadores, direta de e profissionais, indiretamente. direto e indiretamente. Isso é verdade. Então, assim, você cortar isso aí, você tá limando toda a cadeia produtiva. Como é que eu vou gerar um conteúdo de minissérie que eu vou chegar aqui na TV União, tentar, maravilha, vamos botar isso aqui. Vamos fazer um projeto para cá. Eu não consigo, eu não tenho mais. Então, assim, tá acabando, os prodáveis, está retornando gradativamente, beleza. Mas até chegar como era antes, eu não sendo pessimista, mas realista, vai demorar muito até chegar como antigamente. Se houver realmente interesse público da esfera estadual e municipal, podemos chegar a 80% do que éramos antigamente. Mas a realidade é essa. A Secretaria de Cultura do Estado não existe dinheiro, estão utilizando a Lei Paulo Gustavo, São legislações federais. dinheiro federal, tanto o município como o Estado, para poder alavancar a cultura. Quer dizer, se não fosse esse dinheiro, não existia cultura esse ano no Estado. Mas a pergunta que eu faço, é legalizado? É legal fazer isso? Ou está se criando uma brecha, um apêndice É legal. para isso? No caso, o governo do Estado não separou, obviamente que no orçamento público não separou dinheiro para a cultura, Para é a isso? cultura. Então tem que recorrer ao governo federal, infelizmente. Porque o correto é, essas duas leis, tanto a Paulo Gustavo como a Aldir Blanc, é um complemento para as políticas públicas do Estado e do município. Ou melhor, seria a participação do Estado para os municípios e o dos municípios também. Mas só está tendo a contrapartida do Do governo federal. A contrapartida do Estado não Nem tem do nem de município. município. Município é esse que não tem mesmo, não estão pagando nem a saúde. Na saúde. Não, Nem agora foi que quebrou. agora degringolou tudo. E aí, meu amigo, a culpa de quem é? Os senhores gestores fizeram campanhas, induziram o povo a tomarem decisões que os senhores garantiram, melhoria, prometeram mundos e fundos. E agora, como é que fica, Fábio? Nem o mundo. Nem os fundos e nem o mundo. Por isso que nós temos que prestar atenção. O povo tem que saber escolher, o povo tem que saber estar antenado. Nós temos a internet que hoje se joga fake news. Não. Analisem. Vocês têm o Google lá para poder vocês fazerem as pesquisas. Já que você sabe tanto buscar informações programas. Diversos outros Programas assuntos, inúteis. Por que vocês não buscam se antenar em programas e buscar a verdade dos fatos? Quando a gente cai nessa barganha, né, eleitoral, em que eu irei dar o céu e terra e mar para o povo, com certeza Existem outros interesses. ele não vai chegar nem a 10% daquilo que falou, porque as coisas estão aí, estão acontecendo e o povo continua calado. E agora querem botar o povo para brigar por eles. Agora, vai adiantar brigar agora? Que tipo de briga vocês querem promover? Aí é que eu digo, o voto, minha gente, o voto, o voto é o seu pão de cada dia. Votou errado, o pão deixou de ser o de cada dia, passa a ser esporádico. Essa é a verdade. Essa é a verdade e nós estamos tratando de um tema importante, que é a cultura, mas o desgaste nas gestões municipais, elas vão em todos os setores, Maravilha. A gente já começa a entender, já recebeu os feedbacks que vêm do município de folhas de pagamento que estão em atraso. É uma cadeia, Fábio. Fornecedores de insumos é um efeito dominó. Que vai faltar o esparadrapo, vai faltar a gás, o soro, que já não tem. E o pouco que tinha já não vai ter mais. Agora, que dirá a cultura, Afonso Celso? Que é tida como uma situação
de quarta, quinta importância, infelizmente, em um país como o Brasil, que prefere manter as pessoas escravizadas. E o Afonso já falou. Cadê a verba da cultura está sendo aplicada em outras áreas? Aí você tira o quê? Me diga hoje, gestão municipal, estamos em Fortaleza. Existia uma política pública de editais. Há quantos anos não existe editais e o povo está calado? Cadê a galera da cultura que não está brigando pelos editais? Cadê a galera do teatro, da dança, do cinema? Estão atrás de ficar com a prefeitura com migalhas Pires na mão. Pires na mão? Pegando migalhas? A culpa é do outro governo, né? Não, alguma coisa. Esse aqui, outro governo, já está há quantos anos aí? Com esse pino na mão? Não, é que eu estou dizendo. É muito fácil você você aculpar por outro. Quer dizer assim, nós temos que trabalhar agora. É o que está acontecendo no orçamento agora. Ele precisa ser bem administrado. Não, aí o que é que você pega? Réveillon não sei quantos milhões, festa não sei quantos milhões. Sim, mas está chegando ao produto final, né? Está gerando a cultura em massa. Que não está gerando a cultura, não. Não, cultura em massa não, festa em massa. Festa em massa. Festa e sem características próprias, porque o que é que é importante? Manter as características locais, dos projetos, dos produtores locais que precisam falando aqui ser atendidos. Em pegar esse dinheiro e jogar e tal, mas o Silvio Santos foi muito feliz em um dos programas dele, que ele falou que o povo gosta de quê? Jogo, né? Jogo, futebol, jogo que eu digo é jogo, Carteado. né? Carteado, futebol e cachaça. A turma dá valor a essas coisas. Festa, cachaça. Porque a festa já vem cachaça, vai tudo no meio. Esculhambado. No dia seguinte não sabe nem o que aconteceu. Mas o assunto é tão bom, o assunto é tão importante, mas infelizmente chegamos ao fim de mais um Olhar Municipal. Nós vamos trazer o Afonso de novo para aí avançar nesse debate. Afonso, suas considerações finais e para nós até o próximo Olhar Municipal. Como eu posso dizer um gestor de cultura, que tanto os prefeitos como um governador olhem para a cultura em si. O produtor cultural, que depende, que vive da cultura. Não são as festas. Hoje você fazer qualquer festa grande, só dura 1, 2, 3, no terceiro dia já ninguém sabe mais nem que houve a festa. Quando você fala em cultura, isso reverbera em vários meses. Você tem um ponto de cultura, você gera novos multiplicadores. Isso aqui perpétua vários anos. A cultura deixa legado, a festa não deixa legado. É outro olhar. A cultura abre uma janela que às vezes o cara da periferia não enxerga. É um novo olhar. A cultura vem para trazer um novo olhar, uma nova perspectiva de vida. Então vamos, governante, próximo ter eleição. Então vamos aprofundar a cultura. Ver quem vai colocar na frente, se realmente quer alguma coisa, porque tem 4 anos que a cultura não existe. Então vamos ver quem vai ser o próximo gestor para poder acertar essa cadeira e fazer algo realmente concreto, que até agora não fez nada. Pois é, e aí estamos mesmo chegando ao final, o papo tá bom, e pelo jeito aqui o Afonso ainda queria falar um pouco mais, mas Afonso, vai ficar para outra vez. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos dê sabedoria, discernimento para acertarmos naquilo que nós realmente queremos de todo o coração, que é um Brasil, um Estado forte, um Estado que possa atender às necessidades do seu povo. Que Deus nos abençoe.